Pronto. Boa noite a todos aí, para aqueles que não tinham dado boa noite, gente. Luiz, só antes de você começar, Ah, gente, fechem os seus microfones e só abram quando forem fazer alguma pergunta ou quando quiserem fazer algum complemento, porque aí fica mais tranquilo se acontecer alguma coisa em casa de alguém sair gritando, né? Ou de um gato pular em cima do computador, a gente não toma susto. os meus já estão trancados no quarto. Comida. Tadinho. Tadinhos, eles odeiam aula. Vamos lá, gente. A aula hoje, então, é a Gênese da Alma, é a aula 37. Apesar da gente estar por volta da aula número 100, a direção, né, resolveu colocar essa aula agora, porque está mais no contexto, né, das aulas do Luiz, das aulas das universais, e eu concordo com a mudança, porque ficar lá no meio do Redentor não tem muito a ver, é uma aula muito importante, e lá ela fica meio perdida. Então, nós vamos ver essa aula agora, que é uma aula do primeiro ano. E Deixa eu aí de avançar você se não aqui. concordasse. É. Mas realmente faz mais sentido aqui. Bem, eu começo com uma pergunta: quem sou eu? Bem, eu tenho uma resposta simples, formal, que é aquela resposta que normalmente nós colocamos no currículo, né? Meu nome, idade, onde moro, o que eu já estudei, o que eu onde eu já trabalhei, esse tipo de coisa. Mas verdadeiramente o que somos nós não dá para responder de uma forma simples. Temos que responder de uma maneira bem mais complexa. E essa maneira bem mais complexa é, é complicado porque depende do nosso estado de espírito. Depende se estamos empregados ou não, depende quanto dinheiro temos no bolso, depende das nossas, do nosso relacionamento amoroso, enfim, depende de várias circunstâncias, porque são nessas circunstâncias que nós realmente demonstramos o que somos. E com certeza o que nós pensamos que somos não é verdadeiramente o que somos. Por isso que é importante nós pararmos e pensarmos, fazermos um ato de contrição e realmente entendermos quem somos, porque se nós entendermos as nossas reações mediante as diversas circunstâncias da nossa vida, fica mais fácil a gente controlar, fica mais fácil nos educarmos, para realmente nós entendermos quem somos. Mas existe uma resposta que eu posso colocar de maneira genérica para todos nós? Né? Nós somos isso, um ser imortal a caminho do Criador. Como o Dado bem lembrou na aula passada, nós não somos eternos, que nós fomos criados, né? Mas somos imortais. Né? A princípio, não teremos fins. E fomos gestacionados, né? Fomos manifestados pelo Divino, pelo Criador. Mas então vamos a uma outra pergunta: quem é esse Criador? Quem é esse Divino? Quem é esse Deus? É o nosso Pai, que todo esse universo, incluindo nós. Também dá para responder de uma maneira formal, de uma maneira simples. O Livro dos Espíritos, na questão número 1, já nos traz uma resposta bastante satisfatória, né? Dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, da mesma forma que nós respondemos a pergunta quem eu sou, eu posso responder também de uma maneira complexa quem é Deus? Sim. E devemos fazer isso da melhor maneira que pudermos, porque é primordial que conheçamos Deus da melhor maneira que pudermos, de maneira plena nós não vamos conseguir, pelo menos nesse estágio evolutivo que estamos, mas devemos fazer da melhor maneira que pudermos para assim caminharmos de uma maneira mais reta até o reino de Deus, ou seja, retornarmos de uma maneira mais rápida ao nosso Pai. Bem, como que eu posso conhecer o divino de uma maneira mais complexa, o nosso Pai de uma maneira mais detalhada? Bem,
eu não posso entrevistá-lo, eu não posso ver o seu currículo, né? Porque não tem acesso a essas informações. Mas eu posso conhecer as suas obras. Então, da mesma forma que se eu quisesse conhecer Beethoven, eu poderia analisar suas biografias, as suas obras, as suas técnicas de composição, enfim, eu posso analisar o divino pelas suas obras. O Dado lembrou isso bem na aula passada. Pelas suas obras, pela forma como ele criou as suas obras e pela forma como ele se manifesta nas suas obras, eu consigo ter uma compreensão, né, melhor do divino, expandir um pouco a minha consciência, e eu preciso fazer isso. Para quê? Para que possa me alinhar com as suas leis. Porque somente me sintonizando com as leis, que é a forma com que o divino se manifesta na matéria, na criação, eu consigo andar de maneira reta. Toda vez que eu infrinjo, ou toda vez que eu descolo, que eu me desarmonizo com essas leis, eu pago por isso. Não é um pecado, é um erro, né? Na verdade, eu nem gosto muito da palavra pecado, porque tem todo um contexto religioso nisso. E muito porque tem a ver com a evolução da sociedade e uma série de outros controles. Na verdade, o que existe é erro, né? O erro humano é normal, por falta de conhecimento. É como uma criança que queima a mão ao encostar numa panela em cima do fogão porque desconhece, não tem a perspicácia de perceber que ela pode estar quente e queima a mão. Mas ela cometeu um pecado ali? Cometeu, ela errou o alvo. Na verdade, a palavra pecado, né, vem disso, errar o alvo. Ela errou o alvo, né? Não consciente que poderia queimar a mão e queimou. Então, eu não gosto muito da palavra pecado porque tem que contextualizar ela com o tempo. Porque o que é pecado hoje pode pode não ter sido pecado ontem e pode ser que não seja pecado no futuro e vice-versa. Então, o erro acontece e aí nós perdemos tempos, patinamos a nossa evolução porque nós nos dissociamos a essas leis. Então nós temos aí em vermelho as 7 leis de Hermes Trismegisto, né? Provavelmente criadas por volta do ano 3000 antes de Cristo lá no Egito por um grande sacerdote, grande ocultista chamado Hermes Trismegisto, porque foi 3 vezes iniciado, 3 vezes grande. Depois nós temos aí em azul, né, somando com as vermelhas, as 12 leis que Edgar Armand listou na apostila amarela, no livro Iniciação Espírita. Na verdade, seriam as que estão em vermelho, que são as leis de Hermes Trismegisto, tirando a lei da correspondência, porque ele mudou o nome para a lei da relatividade. Então, pegando as 6 em vermelho, mais as 6 em azul, nós temos as 12 que estão na apostila amarela. E aí nós temos mais as leis, né, as 10 leis que têm a ver com o ser humano, que são as 7 em pretas, né, e mais a lei da relatividade, a lei do arbítrio e a lei da causa e efeito. Essas leis, não dá para falar sobre cada uma aqui, porque é uma aula da escola e tem muita informação aí, mas é só para colocar que todas essas leis são importantíssimas para a nossa evolução. É importante que nós a conhecemos, cada uma delas, para quê? Para que nós possamos caminhar de maneira alinhada, sintonizada com essas leis. Porque senão a gente vai perder tempo, nós vamos errar e vamos demorar mais tempo para chegar até o nosso Pai, retornar até o nosso Pai. Né? Paulo, você fez alguma pergunta? Paulo? Não, alguém fez. Eu falei que eu falei que o Luiz tinha travado, eu não estava ouvindo. Não sei se é a minha internet ou foi a dele. Eu não tava, mas aí voltou. Acho que foi a sua. Já voltou. Ah, tá. Voltou. Ah, legal. Nós temos uma mãe, sim, na teosofia, né, diz que a nossa mãe é a vontade do divino. Então, cada um de nós é a manifestação do divino. Nós somos filhos do Pai, né, e a seria a mãe dele manifesta em nós. Somos nossos filhos. Ou seja, ele criou porque ele quis.
E ele criou como? Né? Então, o Luiz também já colocou isso. Nós temos lá o fluido cósmico universal e a inteligência universal, que é, na verdade, o divino, o manifesto. Do fluido cósmico universal, né, ele cria o princípio material, que é a matéria, né, e o princípio inteligente, que é o espírito. Com o princípio vital, ele consegue dar vida ao princípio material. Então, vejam que o princípio material, eu estou circulando aqui com o mouse, deixa eu ver se eu consigo destacar de uma forma melhor. Ô Luiz, não sei se é só para mim, mas eu não tô. Você compartilhou sua tela? Compartilhei. Ela sumiu do meu. Ah, tá. Sim. Para mim, né? Para mim ela não, ela voltou seu rosto. Ela não tá aqui. Mas... Tudo bem, tá bom. Ô, Você tá vendo agora, Paulo? Isso aí você tem que voltou. jogar de novo. Já deu. Acho que você está com problema na internet, Paulo. Não, já resolveu, já voltou. Tá. Então, desculpa. Voltando, gente, o divino, né, ele se manifesta no fluido cósmico universal, que se distribui de maneira uniforme por todo o universo conhecido pelo humano. Então, hoje entende-se como fluido cósmico universal tanto a matéria normal, aquela que nós vemos, sentimos, como a matéria escura, né, dos astrônomos. E tem a inteligência universal. O fluido cósmico universal se manifesta no princípio material, que é a matéria, e no princípio vital, para dar vida no princípio material. Então, eu tenho aqui o princípio material, que se manifesta em matéria inorgânica e matéria orgânica. E aí, com o princípio vital, eu consigo fazer a conexão, né, do princípio material com o princípio inteligente. Sendo que o princípio inteligente aí, ele se manifesta, né, em todos o princípio material, independente se ele é inorgânico, mineral, ar ou água, ou princípio material orgânico, vegetais, animais e homem. Então, o princípio inteligente, na verdade, é o espírito, né, a mônada evoluída em espírito, que vamos colocar assim, encarna. Ela encarna nos minerais, encarna depois nos vegetais, encarna nos animais e chega ao homem. Essa encarnação, vamos colocar dessa forma, ou essa percepção acontece de maneira geral para todos os espíritos. Então, tudo que existe em nós e no universo à nossa volta é manifestação do nosso Pai, é manifestação do divino. Ou seja, mesmo nos animais, nos vegetais e nos minerais, nós temos ali a centelha divina expressa. Isso não significa dizer que nós fomos uma pedrinha, que nós fomos uma plantinha. Nós participamos do reino. Aqui nós estávamos procurando a nossa individualização. Então, na verdade, nós tínhamos espíritos de grupo, mas evoluindo para cada vez mais ter uma identificação individual, que já começa a aparecer isso nos vegetais. Os vegetais já começam a ter uma pequena individualização, ou seja, eles continuam conectados na consciência coletiva, né, da erva ou das árvores ou do tipo de planta que ele está se manifestando ali, mas ele já começa a ter uma individualização como espírito, ou seja, ele começa a se reconhecer como espírito. Nos animais, principalmente nos animais superiores, mamíferos, é onde essa individualização ganha bastante espaço, se completando no homem. Ou seja, hoje no homem, todos nós, espíritos já encarnados como homem, nós somos antiquíssimos, porque nós já passamos por todos os reinos, minerais, vegetais, animais, e estamos agora no nominal. Nós estamos conectados ainda à consciência coletiva, só que agora da humanidade, não mais consciência coletiva dos animais, de grupos animais. Nossa alma não é mais de grupo, nossa alma é coletiva, nossa alma é individualizada, nosso espírito está individualizado. Mas continuamos conectados na consciência coletiva agora da humanidade. Os animais superiores, mamíferos, por exemplo, eles têm seus espíritos já individualizados, eles já têm sentimentos, percepções, mas não têm a consciência de si própria. Começam a ter,
né? A identificação que eles, então eles começam a ter controle já territorial, começam a ter relações que permite identificar uma individualidade, mas eles só se completam no homem. E, de qualquer forma, sempre conectado na consciência coletiva daquele grupo, a alma de grupo. Bem, enfim, isso aqui tem uma aula só sobre isso, né? Como também tem uma aula só sobre leis. Eu tenho um canal do YouTube, alguns já conhecem, que tem algumas aulas lá que eu já dei em outros locais, então se alguém quiser dar uma olhada, só dá um pulinho lá depois. Psicosonáutico. Psicosonáutico, acho que muitos de vocês deve ser a primeira vez que ouvem falar nessa palavra, são técnicas que nós utilizamos para nos conhecer o mundo à nossa volta, conhecer a nossa mente, conhecer a nossa consciência. Não é se drogar, como muitos confundem, né? Que é você participar em grupos de consumo de entorpecentes, de drogas, para mudar seu estado de consciência. Não, não é isso. Isso é feito de maneira conduzida, né? Então, em diversas escolas iniciáticas, isso é feito, e não usa necessariamente entorpecentes. Existem diversas técnicas onde permite a mente humana, né, o espírito humano, se conectar na consciência coletiva, da humanidade, no caso, e ter acesso a informações que normalmente ele não teria. Ou até mesmo passear por outros planos, com tudo isso de maneira dirigida, controlada, para pegar informações que normalmente ele não teria acesso como encarnado. Existem diversas técnicas de psiconáutica, né? Eu listei aqui as mais utilizadas. Meditação, né? Que é uma forma de você pensar, refletir sobre uma determinada coisa do seu dia a dia, mas de maneira focada. Então, se você realmente estiver concentrado, meditando, raciocinando, refletindo sobre um determinado item, você tá absorto de televisão, de rádio, das pessoas ao seu lado, ou seja, pode estar acontecendo um show de rock à sua volta e você está lá meditando sobre aquele item. Isso que é meditar. Na verdade, é refletir sobre uma determinada coisa com total concentração, com total foco. Sonhos lúcidos, que é uma maneira de você também, com bastante treino, de você construir realidades e escapar da prisão espaço-tempo, aonde você sonha acordado, é isso mesmo, sonhar acordado, criar a realidade de maneira consciente, relembrar que também de maneira consciente é você retroceder no tempo, relembrando acontecimentos de sua vida atual e até de outras encarnações. Tudo isso sob controle, não necessariamente usando drogas para isso. Viagens astrais, né? Ou seja, no sono, você conseguir se desprender da matéria e de maneira controlada e conduzida normalmente por mentores, por espíritos, viajar pelos diferentes planos astrais, planos mentais, que é onde normalmente a gente consegue para conhecer, receber informações, treinamentos, trabalhar. Projeção de consciência, que é você viajar pela mente, por exemplo, passear na Europa, em outras cidades, em outros locais, em outras situações, só com a consciência, você expande seu raio de consciência. O raio de consciência humano, normalmente, ele tem um alcance de 4, 5 metros, que é o que ele consegue ouvir e ver. Né? O espaço de consciência do humano é isso, é o que ele consegue ver e ouvir. Mas você pode expandir isso com treinamento, com técnicas. Brainwave é usando equipamentos eletrônicos para você mudar as frequências do seu cérebro e pirar aí na maionese nas viagens. Privação sensorial, normalmente se faz isso privando você de luz ou privando isso de som. Então você fica num quarto escuro por horas, por o que for necessário para você não ter luz e com isso ter percepções, sentimentos, fazer trabalhos de meditação, sonhos lúcidos e outras coisas. Som também faz isso, às vezes até integrado, som e vídeo, som e visão.
práticas xamânicas, então rituais xamânicos com cerimônias, onde normalmente você consegue mudar seu estado de consciência, e nesse estado de consciência você consegue entrar em contato com espíritos menos evoluídos que os humanos, você consegue então entrar em contato com espíritos do reino nominal, do reino animal, do reino vegetal, com elementais, enfim. Privações físicas. Eu tenho medo desse tipo de trabalho, mas existe onde você, por exemplo, faz você ficar com sede, ou com fome, ou com sono, e aí você privado, por exemplo, de dormir, você começa a perder, né, os sentidos, a ter reações que normalmente você não teria, e essas percepções, esses sonhos, são interpretados depois. Hipnose, né? Trabalho normalmente feito por psicólogos ou parapsicólogos. É comum, tá, usar-se técnicas em conjunto. Por exemplo, você usar a hipnose junto com viagens astrais ou com relembrar. É comum fazer esse tipo de coisa. Máquina de sonhos, né? O Google tem lá softwares que permitem você... tem até vídeos prontos onde você vê as imagens, mas como se fosse num sonho. Em transe mediúnicos, que é o que nosso trabalho mediúnico normalmente é assim que acontece, você tem um dirigente que conduz os trabalhos mediúnicos, e esses trabalhos mediúnicos pode ser trabalho de cura, pode ser de psicografia, né? Mas aonde o médium, né, ele se deixa funcionar como um instrumento de contato de um espírito desencarnado, ou para tratamento, ou para trazer algumas informações necessárias. Meditação transcendental é meditação, só que com uso de mantras. E Raja Yoga é uma mistura de yoga com meditação, onde você pratica yoga meditando ao mesmo tempo. Enfim, são técnicas que são utilizadas justamente para que você possa mudar o estado de consciência, expandir a sua consciência, e com essa consciência expandida, poder ter acesso a informações que no mundo causal, no mundo material, normalmente a gente acaba não tendo acesso por causa das imposições que a vida moderna nos coloca. Luiz. Oi. Só uma observação, só uma dica, na verdade, tem um filme no Netflix chamado Sonhos Lúcidos. Ele retrata exatamente isso. Através da hipnose, você consegue ter sonhos lúcidos. É muito legal, quem quiser assistir. Boa dica. Obrigado, Fernando, pelo toque. Bem, evolução ou revolução. Na verdade, assim, as duas coisas acontecem, né? Nós, espíritos humanos, nós já passamos, como eu comentei, por todos os reinos. Mas nós estamos agora... espíritos encarnados, né, no reino nominal. Mas nós temos que ter consciência que existem espíritos, também filhos de Deus, mônadas evoluindo em espírito por todo o caminho, encarnados ainda no reino animal, encarnados ainda no reino vegetal, e encarnados, manifestos no reino mineral. Então, é importante que nós desenvolvamos, cada um de nós, essa consciência do divino manifesto em tudo. Porque ele está manifesto em tudo. Ou seja, cada animalzinho, cada plantinha, cada matéria, mesmo que aos nossos olhos seja inanimada, é uma função do divino manifesto. Nós merecem o nosso respeito, né, e o nosso cuidado. E a evolução acontece não só conosco, acontece com todos esses irmãozinhos menos evoluídos que estão também evoluindo. Então, quando você tem lá um cachorro, um gato, né, talvez nós já passemos por a experiência de ser um cachorro ou um gato, ou não. Né? Mas é importante que nós tenhamos essa consciência que tem lá, né, um irmãozinho que está no estado menor de evolução, mas ele está ali, é o nosso irmão. Que pode ser que nada impede que você tenha um cachorrinho, um cãozinho, ele desencarne e encarne no reino hominal com nós ainda encarnados. Nada impede. Né? É possível isso.
Na verdade, tem um transe entre um reino e outro, como é um salto qualitativo, normalmente tem um tempo de transição. Mas pode acontecer isso. A revolução acontece quando você muda de reino. Então, os espíritos, quando eles estão em cada um dos reinos, eles estão evoluindo de maneira com acréscimos quantitativos, ganhando experiências. Então, no reino mineral, ele ganha percepções de calor, temperatura, pressão. Aí ele vai somando essas experiências. Quando essas experiências atingem um volume crítico, ele dá um salto qualitativo e vai para o reino vegetal. Esse salto qualitativo é que nós chamamos de revolução. Ele evoluiu no reino mineral e depois fez uma revolução, dando um salto qualitativo para o reino vegetal. No reino vegetal, né, ele vai ganhar novas experiências, porque agora ele se alimenta, ele respira, ele se reproduz, ele só está preso à mãe Gaia ainda, mas já é um ser vivo, ainda sem uma consciência individual, ainda preso a uma consciência coletiva, né? Ou seja, a mônada participa, né, como espírito da consciência coletiva das ervas, da consciência coletiva de um vegetal qualquer ou de uma árvore. Ela não é uma planta, ela participa como grupo, no grupo daquele tipo de vegetal, daquele tipo que se manifesta no mundo, no reino vegetal. Mas vai acrescentando informação, vai acrescentando conhecimento. Ela já vai percebendo a luz do sol, já procura água e vai tendo acréscimos quantitativos. Quando atinge o volume crítico, outro salto qualitativo, outra revolução, agora para o mundo animal. E assim sucessivamente, mais saltos, mais acréscimos quantitativos no reino animal. Quando atinge o volume crítico, muda para o reino nominal, fazendo mais uma revolução de estado de espírito. Ou seja, o estado de espírito ele vai mudando ao longo do tempo. Cada um de nós já passou por todos esses reinos, evoluindo e saltando de maneira qualitativa. E temos mais ainda, temos reinos angelical, os reinos angelicais, né? Porque tem mais reinos lá. E em cada um desses reinos nós vamos ter que ganhar qualidades, conhecimento, consciência para poder evoluir e expandir e mudar. Ou seja, cada um de nós é um somatório de experiência que nós ganhamos ao longo do tempo. E não significa necessariamente que nós evoluímos o tempo todo nessa orbe, nesse planeta. Pode ser, e isso é bem provável, que muito de nós está passando pela primeira encarnação nesse plano, nesse planeta. Nós, na verdade, desenvolvemos toda a nossa evolução mineral, vegetal e animal em outros orbes do universo e viemos para cá agora ter essa experiência como no reino nominal que, de repente, para dar início, né, a mudança de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração e também porque era o momento, era necessário para a nossa evolução. Né? Isso é especulado, não tem nada de certo, mas é especulado pelos ocultistas e até por alguns espíritas por causa da quantidade de espíritos, né, de humanos, de espíritos encarnados. No início do século XX, a população do planeta estava por volta de 1,5 bilhão, calcula-se. Hoje, a população do planeta é mais de 7 bilhões. Como um tempo de vida médio da população girando em torno de 50 anos, hoje maior, né? Hoje está em torno de 70 anos, mas de 50 anos no século passado, não daria tempo, né, dos espíritos morrerem e reencarnarem de novo. Quer dizer, se toda a população que estava viva no início do século XX, 1900, né, depois de 50 anos, encarnasse de novo, né, nós teríamos toda a população, né, nós teríamos o 1,5 bilhão mais os 3 bilhões, dobrando, né, 3 bilhões. E depois dobrando de novo, e depois dobrando de novo. Ou seja,
não daria tempo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é lógico, né? Ou seja, tem muitos espíritos que nunca encarnaram no planeta. É a primeira encarnação. Da onde vem os Luiz, espíritos? Oi. é o Paulo. Tem 7 bilhões, né? Sim, um número grosso de Aproximado. espíritos encarnados. E tem ideia de quanto tem de espírito desencarnados? Não tem. Existem algumas especulações, 30, 35 bilhões, mas são visões, relatos mediúnicos, trazendo por médios, mas usando lá o controle universal do ensinamento dos espíritos, que Kardec colocou no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem comprovação. Tá? Então, a gente assumir isso como verdade não está correto. Então, o que a gente sabe é que, matematicamente, é impossível, né, nós saltarmos de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio no início do século XX para 7 bilhões e meio no ano atual. Não daria tempo dos espíritos encarnados. Então, praticamente 3, 4 bilhões aproximadamente de espíritos encarnados hoje não conseguiram encarnar aqui ainda. Encarnaram sim, mas em outros locais. De repente nós desenvolvemos, encarnamos como hominídeos, mas não necessariamente nesse planeta, em outra órbita, de repente até com uma outra constituição física. Bem, mas, como eu digo, é só uma coisa para se pensar. Mas, com certeza, nós temos uma somatória de experiência, independente se é a nossa primeira encarnação ou não nesse plano, de todos os reinos que nós tivemos que passar para chegar ao reino nominal. Né? Como digo, reino animal, vegetal e mineral. Que não é pouca coisa. Cada um de nós somos espíritos antigos para estar aqui. Mas devemos todo o respeito, né, pelos espíritos que estão hoje vivendo, encarnados nos animais, nos vegetais e nos minerais. Porque é manifestação do divino, então são nossos irmãos que têm o mesmo pai, mesma origem. Bem, inclusive, né, na reencarnação tem a ver com a evolução do homem. Hoje não se tem mais como certo a ciência oficial, não tem mais como certo aquela linha sequencial que nós tínhamos antes. Os Australopithecus, né, evoluíram para o Homo habilis, que evoluiu para o Homo erectus, que evoluiu para o Homem de Neandertal, que evoluiu para o Homo sapiens. Hoje está claro, isso é como 2 mais 2 para a ciência, que na verdade não foi assim que aconteceu a evolução. Tanto é que, se a gente olhar nesse gráfico aqui, nós vemos que cada tracinho aqui é 1 milhão de anos, tá? Então, os primeiros animais que lembram o homem moderno surgiram por volta de 7 milhões. Né? Ou seja, a separação do grupo dos chimpanzés e gorilas aconteceu antes, por volta de 10, 12 milhões de anos. Porque aqui já são os hominídeos evoluindo. Então, eles vão se distribuindo, e reparem que aqui o Homo sapiens, ele surge, né, por volta, isso aqui é 1 milhão de anos, né, eu falei milhões, né, então tá certo, 7 milhões de anos, isso aqui é 1 milhão de anos, aqui são 500 mil anos, né, atrás, aqui mais ou menos, o Homem sapiens apareceu por volta de 250 a 300 mil anos, e vai até o final. Se você reparar que os homens de Neandertal, né, eles surgiram praticamente junto conosco, um pouquinho antes, e se extinguiram por volta de, hoje, calcula-se 15 mil, 20 mil anos atrás. Obrigada. Convivemos com os neandertais. Nós disputamos espaço, disputamos alimentos com os homens de neandertais. Os homens erectos, eles foram extintos, talvez até pelos os homens de neandertais e por nós mesmos, por volta de 150 a 200 mil anos. Então, Homo sapiens e o homem neandertal e o homem florenses, olha só o homem florenses, né? Estavam em outra região, mas provavelmente foram extintos por nós também, disputando espaço e alimentação, acabaram sendo extintos. Ou seja, na verdade, tudo isso aqui mostra que os espíritos, né, foram saindo do mundo animal, os espíritos que hoje são encarnados no reino nominal, eles passaram, né, por outros animais, outras manifestações de animais, até conseguir chegar aqui. Quer dizer, não foi assim uma coisa simples de se fazer.
E não tem mais a Luiz, consequência. Oi. a Natália queria fazer uma pergunta já faz um tempinho. Oi, Natália. Fala, é só desligar, é só ligar o microfone e perguntar, Natália. Natália? Eu vou tocar. Desistiu. Não estamos ouvindo, Nath. Ó, eu vou tocar, É gente. alguma coisa. Liguem o microfone e perguntem. Nath, Peraí, não dá para te ouvir mesmo, mas dá para ver que seu microfone está ligado. Não é algum mau contato com o fone? Ou então põe a pergunta no chat, Natália, depois alguém lê. Eu vou tocar, gente, tem bastante coisa. Preocupado aqui com o horário. São 30 slides. Só que são slides com muita informação. Tá perdendo tempo. Continua. Eu tô vendo o horário aqui. Tá. Então nós reencarnamos muitas vezes até chegar à perfeição. Na verdade, a perfeição é um objetivo, né? Mas está longe para nós ainda. Até a condição humana luta pela sua individualidade. Ou seja, nós passamos pelos reinos mineral, vegetal e animal buscando a nossa autoconsciência. Ou seja, nós nos reconhecermos como espíritos, como hoje é verdade. Né? Os animais, eles já têm, você pegar um cachorro, um gato, né? Ou um outro animal, um leão, um tigre, ele já tem uma consciência individual. Né? Ele já defende território, defende e não é só por instinto, não. Eles já raciocinam, eles é bem primitivo, mas já pensam. Os macacos fazem ferramentas, eles já têm sentimentos. Só que eles ainda não têm uma consciência plena da sua individualidade. Isso só acontece no ser humano. Ou seja, eles precisam dar esse salto qualitativo. Eles precisam fazer a revolução em cada um em espírito. Nós já estamos na individualidade. Agora, o nosso próximo salto é evoluir, né, só em espírito. Não precisar mais da matéria, que seria no reino angelical, mas estamos longe. A partir daí, luta pela sua espiritualidade, né, que é justamente essa evolução. Porque a individualidade, a consciência individual nós já temos. Seguindo o caminho do bem, a gente chega mais depressa à perfeição. Ou seja, para seguir o caminho do bem é se alinhar às leis universais, que eu listei no slide anterior ali. A gente chega mais depressa ao reino de Deus, né, nos sintonizando com o Pai. Não retrogradam, mas podem estacionar. O espírito, ele não retrocede em evolução. O que ele pode é derrapar, ficar patinando, né, evoluir de uma maneira mais lenta, porque não está alinhado às leis. Não perdem o que já conquistaram, de jeito nenhum. E deixam de reencarnar quando forem espíritos puros. A reencarnação é essa ferramenta de depuração. Então, através da reencarnação, a ideia é que nós nos livremos, né? Uma das coisas é isso, preconceito. A gente se identificar como irmãos de verdade, que todos os espíritos humanos hoje encarnados têm o mesmo pai, têm a mesma origem. Então nós somos irmãos, sem qualquer tipo de preconceito. Não faz sentido, mesmo porque o espírito não tem raça, o espírito não tem sexo, não tem nível social, não tem nacionalidade, não tem religião. Tudo isso é criação humana, é invenção humana. Então, com essa consciência, fica mais fácil a gente amar, nós praticarmos a caridade, nós tolerarmos o próximo, termos paciência com o próximo. E assim, é isso, né? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Isso é o que está, é o epitáfio que está no túmulo do Kardec. Não foi ele que escreveu, como a gente às vezes encontra na literatura. Eu até pensei que fosse Kardec, mas não é dele essa frase. Né? Na verdade, é uma frase muito antiga e que Leon Denis resolveu colocar no túmulo do Kardec, mas não é de Kardec. Não, Kardec usou isso, tem no livro dele, mas não é de autoria dele. Mas é uma verdade muito forte, né? É a lei da reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Bem, o homem setenário
Agora eu vou falar um pouquinho, né, da alma, da evolução da alma em termos de espírito. Para nós, a nossa doutrina, o Dado lembrou isso também na última aula, alma é o espírito encarnado. Quando o espírito não está encarnado no plano material, é só espírito. Mas isso, dependendo da tradição, da religião, muda. A gente precisa ter esse entendimento, né? Porque às vezes você lê um livro de uma outra origem que não espírita e você acaba ficando confuso com esses conceitos de alma e espírito. Para nós, espírito e alma é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a alma é o espírito encarnado. Não importa se é no reino nominal, se é no reino animal, sendo que já no reino animal os espíritos já estão individualizados no reino animal, nos animais superiores. Nos animais inferiores, né, a alma ainda é de grupo, por exemplo, insetos. Os insetos, eles ainda têm alma de grupo. Já tem um princípio de individualização, porque os insetos já têm liberdade, né, livre-arbítrio para caminhar à vontade, já fogem do perigo, já aceitam ou repelem um parceiro. Enfim, já existe um início de individualização, mas eles ainda estão muito presos à alma do grupo. A alma ainda nem está individualizada, está em processo de individualização. E isso, à medida que o espírito vai evoluindo no reino animal, ela vai se individualizando cada vez mais, mas sempre conectada, né, à consciência coletiva, à alma do grupo. No reino nominal, né, nós estamos plenamente individualizados, mas ainda conectados à alma do grupo, que é a consciência coletiva da humanidade. E só que nesse processo evolutivo, o espírito ele vai desenvolvendo corpos de manifestação para evoluir. Então, quando ele está no mineral, o único corpo que ele tem de manifestação é o corpo físico. Tanto é que quando ele está no mineral, ele não tem encarnação, não tem desencarne, ele só se manifesta ou não se manifesta. Então ele pode participar de um determinado tempo de um bloco de granito, depois aquela mônada, né, pode encarnar num quartzo, depois daquela mônada pode ficar um outro tempo. E esse tempo que eu estou falando são milhões de anos, quiçá bilhões de anos, porque o reino onde a mônada perde mais tempo, gasta mais tempo evoluindo é no reino mineral. Ela pode ser um determinado elemento químico hoje, um elemento químico outro amanhã. Ela, de acordo com a necessidade e com as possibilidades, ela vai vivendo aquelas experiências daquele elemento químico ou daquele material inorgânico. Quando ela dá o salto qualitativo e vai para o reino vegetal, ela desenvolve um outro corpo. Porque ela começa a ter percepções que como mineral ela não tinha. Ela começa a ter sensações e desenvolver sentimento que no mineral ela não tinha. Isso requer um outro corpo em construção, que é o corpo astral. Então, a mônada, o espírito, começa a desenvolver um corpo astral quando está no reino vegetal. Ou seja, a mônada, o espírito encarnado no reino mineral, ele não tem corpo astral. Já um espírito evoluído, já na fronteira para o mundo animal, uma árvore, uma macieira, por exemplo, já está plenamente não, mas já tem um corpo astral bem desenvolvido, ainda não está desenvolvido como nos animais, mas já tem um corpo astral e um corpo físico. Então já permite participar do plano astral? Sim, mas sem se manifestar. Né, os elementais, né? Então a mônada entre uma manifestação e outra, né? O espírito entre uma manifestação no mundo do reino vegetal e outro, ele se comporta como um elemental do reino. Mas esses elementais, né? Não se manifestam, né? No plano astral.
em termos de interagir com espíritos espíritos humanos, por exemplo, que estão no plano astral, porque o corpo astral deles ainda é muito simples. Já no reino mineral é onde se completa, né, vamos dizer assim, não se completa, mas onde matura ainda mais o corpo astral. E assim vai acontecendo. Todos os espíritos vão desenvolvendo corpos à medida que vai evoluindo. Quando ele está no reino hominal, o espírito começa a desenvolver o seu corpo mental. Quer dizer, ele já começou a desenvolver nos animais, mas é no homem, no reino hominal, onde essa evolução acontece de maneira bastante forte. Então, no reino nominal, o foco é desenvolver o corpo mental. Como é o foco no reino animal, né, desenvolver o corpo astral, que começou a ser desenvolvido lá no reino vegetal. O corpo físico, né, a manifestação física do espírito já se iniciou lá no mundo mineral. Ou seja, o homem encarnado, o espírito encarnado no homem, ele tem um corpo físico, que ele começou a desenvolver lá no reino mineral, por isso que hoje a mônada já consegue desenvolver um corpo físico com bastante detalhe, com bastante complexidade, quando comparado aos corpos que ele conseguia se manifestar lá no reino animal, ou no reino vegetal, ou no reino mineral. O corpo de um ser humano é muito mais complexo que os outros corpos físicos, porque vai a experiência do espírito durante a evolução. Já o corpo astral, o homem também já tem um corpo astral muito desenvolvido. Não de maneira plena ainda, porque os espíritos vão aprendendo a construir os corpos cada vez mais elaborados, mas com certeza o corpo astral de um espírito encarnado no reino nominal é muito mais desenvolvido que o corpo astral de um espírito que está encarnado no reino animal. E também isso acontece com o reino vegetal. No reino mineral não tem corpo astral. Corpo mental, nos animais, começa a ser desenvolvido nos animais, só é focado mesmo no reino hominal. No reino angelical, onde a ideia é espírito, o corpo mental já vai estar bem mais desenvolvido. Bem, aqui eu coloquei, né, uma tabela onde a gente vê como esses corpos se distribuem de acordo com cada tradição. Então tem aqui a tradição teosófica, a budista, a hebraica, a egípcia, a Rosa Cruz, a Vedanta, que é o hinduísmo, a Yoga, que é o budismo lá do Paquistão, a grega, a espírita e a católica. Como que é visto a questão dos corpos espirituais? Bem, pegando aqui a nossa, por exemplo, nós temos o corpo, perispírito e espírito, que é o que nós aprendemos. Né? O corpo físico, né? Ele é só físico, né? E nós temos o duplo etéreo, que seria aqui o corpo etérico ou vital, né, da teosofia. A teosofia difere, ela coloca um corpo etérico. Para nós, o corpo etérico, né, o duplo etéreo, já faz parte do perispírito. Então, o perispírito seria o astral e o mental, que eu comentei. Então, o mental, que é o foco no reino nominal, astral, que é o foco no reino animal, e o etérico e o físico, que é o foco do reino mineral e do vegetal. Então, na nossa doutrina, o perispírito, né, ele não é destruído, ele faz parte da manifestação do espírito. Nós temos então o espírito, o perispírito, o duplo etéreo, que seria esse pedacinho aqui, e o corpo. O duplo etéreo seria a interface, né, entre o perispírito e o corpo. E eu tenho aqui o espírito, que equivaleria ao plano mental abstrato ou superior, né, o corpo mental superior, aonde é o intuicional, aonde também é conhecido como nirvânico. Aí nós temos o corpo búdico, também é espírito, e o corpo átmico. Bem, faz mal eu, como espírita, conhecer esses outros corpos aqui? Não. É que tanto na teosofia como nessas outras visões aqui, o espírito ele vai ganhando
à medida que ele vai ganhando experiência, ele vai construindo e desenvolvendo corpos de manifestação que lhe permite navegar por outras dimensões, outros planos existenciais. Na nossa doutrina, né, o espírito faz a mesma coisa, mas nós não demos nomes, né, diferentes, como é feito na teosofia, ou no budismo, ou no hinduísmo. Só essa a diferença. Isso é verdade? No meu modo de ver, sim. Como Kardec colocou, porque tudo isso aqui é trazido por médiuns. Médiuns de diferentes doutrinas, de diferentes caminhos de evolução. Que não são nem piores e nem melhores que a nossa doutrina. São diferentes. Mas como são informações muito parecidas, trazidas por outros médiuns, se a gente aplicar aí o controle universal do ensinamento do espírito, ok. Né? É válido. Porque são vários espíritos de religiões diferentes, de países diferentes, de tradições diferentes, culturas diferentes, trazendo informações muito parecidas. Então, realmente, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos construindo corpos de manifestação que nos permite. Hoje nós, como homens, espíritos encarnados como homens, nós podemos, durante o sono, durante a nossa noite, passear pelo astral, porque nós temos corpo astral, passear pelo plano mental, porque nós temos plano mental, e pelo mental superior ou intuicional. Só alguns de nós, normalmente grandes mestres iniciados, têm condição de manifestar de maneira consciente nesses planos superiores aqui. Que nós estamos ainda, né, passeando por aqui. Ou seja, a vida plena como espírito, né, a gente ainda não consegue, por isso que nós encarnamos. Nós estamos presos ainda, né, no quaternário inferior de corpos. Nós ainda não subimos para cá. Quando nós... Luiz, Oi. nas religiões de matriz africana, a divisão é parecida com alguma dessas? Sim, eles também têm divisões. Se você estudar, ver a teologia, a mitologia do candomblé, eles têm a mesma parecida, só que aí o divino, na verdade, são politeístas, né? O divino se manifesta de maneira diferente em cada situação. Mas existe também, tanto é que nos cursos de Umbanda que tem por aí, você vai estudar os corpos espirituais. Eles usam muito o conceito da teosofia. Né? Pelo menos nos cursos que eu já dei uma... Tem na internet, gente. É só questão de pesquisar. Uhum. Tá? Tá, obrigada. Mas é isso, ó. A gente vai desenvolvendo os corpos. Essa aqui, a visão da Rosa Cruz também é muito legal. Né? Ó, corpo denso, corpo vital, corpo dos desejos, da mente, espírito humano, espírito da vida, espírito divino. É muito parecido, gente, só muda nome, né? Uma ideia legal é do conceito do corpo etéreo, ou do nosso duplo etéreo, no caso do espírito. Cada um de nós encarnamos com uma quantidade de energia vital, que faz com que o nosso espírito consiga animalizar a matéria inanimada, inorgânica. Só que essa quantidade de energia vital, né, ela tem um ponto crítico que permite o espírito controlar o corpo físico. Então, todo dia, esse nível de energia vital cai um pouquinho, porque nós gastamos trabalhando, caminhando, ficando acordado. Então, ela cai algum pouquinho. Com a respiração, a alimentação, nós elevamos o nível de novo. Só que, à medida que o tempo vai passando, cada vez menos a gente recupera isso. Então, se eu estava com um índice de 100, aí passou um dia, caiu para 99. Eu vou me alimentar e respirar e recuperar esse um ponto que eu perdi de 100 para 99, mas eu não consigo chegar mais no 100. Eu só vou chegar no 99,9. Aí, no dia seguinte, eu vou perder um ponto de novo. Vou lá para o 89,9. Com a alimentação, essa coisa toda, eu vou recuperar, né? Alimentação e respiração, mas não vou chegar mais no 99,9, eu vou chegar no 99,8. Ou seja, a minha energia vital, ela vai caindo à medida que o tempo vai passando, eu como encarnado. Quando essa energia atinge o nível crítico, vamos supor que seja de 70 pontos, o espírito não consegue mais controlar o corpo físico, porque a energia vital não é suficiente. Aí é a morte
física do espírito, porque o espírito não consegue mais controlar o corpo físico dele. Aí ele fica só com o controle do corpo astral e do corpo mental. Não sei se eu consegui dar uma ideia. Mas é muito legal esse conceito, porque se nós perdemos energia vital todo dia, nós podemos reduzir essa perda, tendo bons hábitos alimentares, bons hábitos de descanso, evitando bebidas em exagero, enfim. Porque se você bebe, fuma, se você tem muitos vícios, né, e você vai gastar mais energia vital. Então vai ficar mais difícil você recuperar a energia que você perdeu durante o dia, né? No somatório, você vai alcançar o ponto crítico, né, antes do que você poderia ter chegado. Mas continuando, né, aqui é um outro slide que ilustra, né, a evolução do espírito humano, no caso aqui, né? Então eu tenho o corpo físico e o corpo etéreo, o nosso duplo etérico nos corpos materiais. Aqui eu tenho o corpo astral e o mental inferior, aonde esse tá colocado aqui como um ovoide, é porque no mental inferior, já um corpo espiritual, o espírito pode moldar ele de acordo com o conhecimento, com a consciência que ele tem. Isso não vai de acordo com a nossa doutrina e as doutrinas teosóficas, ocultistas de outros caminhos. Quem colocou o ovoide como símbolo de espírito involuído, espírito ruim, foi Chico, né, nos seus livros, mas isso não bate com o que está na nossa doutrina, porque o ovoide aí seria a segunda morte do espírito, como está colocado, onde o espírito perde o perispírito, mas o perispírito não é perdido, a não ser quando você faz a transição, né, para os 3 níveis superiores de corpos, né, o ático, o búdico e o nirvânico. E aqui você não precisa realmente de ter forma, mas nos outros, os espíritos colocam a forma que ele pode manter, que ele conhece. Então, normalmente, quando acontece o desencarne, a última forma assumida pelo corpo humano, pelo espírito, é a última forma que ele tinha quando encarnado, que é a que ele lembra. Se ele fez a passagem como adolescente, ele vai encarnar como adolescente. Se ele fez a passagem como idoso, ele vai encarnar como idoso, né? Num primeiro momento. Depois, quando ele recobrar, perceber que fez a passagem e começar os tratamentos, ele começa a lembrar de outras encarnações, de outros formatos. Aí ele pode, dentro do conhecimento dele, né, e da habilidade dele, se moldar, se plastificar com uma encarnação que ele gosta mais, com um formato de corpo que ele gosta mais, porque ele conhece. Agora, espíritos muito evoluídos podem assumir qualquer tipo de forma, não só as que ele evoluiu, mas outras formas também. Porque ele plastifica, ele molda, né? Ele já conhece a forma. E mesmo já espíritos muito evoluídos, não estou falando em termos morais, gente, eu estou falando em termos intelectuais, de conhecimento, né? Eles podem moldar qualquer coisa. Já um magro negro, um espírito dragão, como você é colocado, é um espírito muito evoluído intelectualmente, mas pouco moralmente, né? Então aí ele consegue plasmar qualquer coisa, até uma forma que ele não teve, mas ele não consegue manter isso energeticamente por muito tempo. E aí ele deforma, ele involui em forma, não em espírito, né? No espírito, como foi colocado no slide anterior, nunca acontece a involução. Em espírito, você pode estacionar, você pode patinar, mas você sempre evolui de maneira progressiva. Agora, em forma, né, à medida que você fica mais tempo na luz, desculpa, na sombra, sem receber luz, você não consegue, você precisa da luz para manter a forma do perispírito. Se você não tem essa luz, está na sombra, você começa a não conseguir manter o molde que você quer por muito tempo. O espírito não consegue. E aí ele começa a ficar degenerado. E pode, no caso muito, assumir de novo um ovoide, que é isso é científico, é a forma de você condensar energia da melhor maneira possível. E é por isso que esses grandes espíritos intelectualmente muito evoluídos, mas de baixo nível moral, né, querem mais espíritos para eles comandar, mais falanges, para ele poder usar a energia desses espíritos, para ele poder usar essas energias para ter o formato que ele quiser, para poder controlar, enfim,
fazer o quê? Porque ele evolui no poder, ele quer ter poder. Então, por isso que ele quer energias dos outros. Isso dá muito pano para manga, eu só quis dar uma ideia de como é a coisa. Aqui nesse outro gráfico dá para a gente ter uma ideia melhor. Então você tem aqui os planos de evolução, cada plano desse tem subplanos, tem níveis evolutivos, e à medida que nós, como espíritos e mônadas evoluindo em espírito, vão caminhando, né, na evolução aqui, então você vai passar do reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, reino hominal e assim por diante, angelical, arcanjos, serafins, enfim. À medida que você vai evoluindo, você vai avançando, você vai criando corpos e vai podendo subir mais. Então, por exemplo, no reino mineral, o espírito está preso ao plano físico. Ele começa a desenvolver, tem uma pontinha aqui, ó, no plano astral, porque os elementos, mesmo como elemento químico, ele já começa a ter sensações de atração ou repulsão por outro elemento. Então tem o elemento A que reage com o elemento B, mas não reage com o elemento C. Então ele já começa a ter atrações e repulsões, né? Eles começam a ter a primeira coisa de desejo, de sentimento, mas é uma pequena evolução, mas eles estão ainda, o corpo físico desenvolvido. Já no reino vegetal, você tem aqui o físico, mas você já tem bem mais avançado no plano astral. Reino animal, mais ainda, só que o reino animal, ó, já tem uma ponta no mental. O homem já está no mental e já começa a entrar no causal, ó, que é o raciocínio intuitivo, é o uso da intuição. Não só o pensamento concreto, pensamento com forma, pensamento sem forma, música, por exemplo, né, você já começa a ter outras percepções, mas você está construindo o corpo búdico, o corpo causal. O homem, né, que está no reino nominal, ele só consegue, está plenamente desenvolvidos, esses corpos. O corpo causal está em desenvolvimento. Quando ele passar para o reino angelical, fazer uma revolução de evolução espiritual e fizer a mudança para o reino angelical, aí ele começa a se manifestar no intuicional. Mas aí ele também não vai precisar mais passar pelo plano físico, porque ele já tem o conhecimento necessário para isso, ele já está maduro. A não ser que por missão. Por isso que esses espíritos que estão aqui em cima, eles só precisam descer para um plano em caso de missão, de resgate, de ajudar os espíritos inferiores a se elevar também. Porque eles não precisam mais daquele corpo, se ele já tem ele plenamente desenvolvido. E por isso que um espírito que está no astral não consegue ir para o mental ou mental superior se ele não tiver o corpo, ele não consegue se manifestar ali, ele não conhece. Esses slides, tá, gente? Está lá no grupo já coloquei lá disponível para quem quiser ver com mais calma depois, no grupo do WhatsApp. Aqui um outro gráfico, né, colocando a evolução do espírito, da alma, de uma outra forma, né? Mas repara que a alma vai vital, vai lá do espírito na matéria até o espírito, né, no plano mais evolutivo possível, que é o consciencial, que já é no mental superior. Aí ele dá um salto aqui, né, e começa já a participar desses 3 corpos aqui, que já é em corpo o espírito. Na nossa doutrina, o espírito ele se manifesta nesses planos. O nosso perispírito se manifesta nesse plano aqui. E o físico, né, seria aqui. Cordão de prata, né? Eu vou colocar agora alguns conceitos, alguns já vistos, outros não. O cordão de prata é o cordão que conecta o nosso corpo astral e mental ao corpo físico. Tanto é que quando a energia vital atinge aquele ponto crítico que eu comentei, o que acontece com o cordão de prata? Ele se rompe. Porque como o espírito não consegue mais controlar, porque falta energia vital, o corpo físico, né, o cordão de prata se rompe e o espírito, né, vai para o plano astral, onde ele tem corpo, ou depende da evolução dele, ele pode até querer, ele passa pelos planos baixos astrais e já vai para os planos astrais mais elevados, ou até para o plano mental, se ele tiver nível evolutivo para isso. Que lá é o local permanente dos espíritos mais evoluídos. Então, gente, no plano astral existem subplanos, no plano mental existem subplanos, mental inferior, no mental superior. A coisa é bem complexa. Estou, na verdade, colocando informação aqui para motivar vocês a correr atrás de mais informação.
Então o cordão de prata é esse. Ah, mas à noite esse cordão de prata, se eu fizer um desdobramento, se eu fizer uma viagem astral, esse cordão de prata vai se romper? Não. Ele se estende ad infinito, né? Enquanto houver energia vital para o espírito poder controlar o corpo físico, esse cordão de prata se estende. Por isso que é possível, né, numa expansão de consciência, a sua consciência viajar, até de repente para a Europa, para um outro plano dimensional, como do astral, sem você necessariamente ter que perder contato com em outras palavras, sem você precisar morrer. Né? Porque o cordão de prata está lá. Quando você voltar, você continua conectado ao corpo físico. Mas tem o cordão de ouro. O cordão de ouro é o cordão que esse nunca é rompido. É o cordão que liga o espírito no corpo mentais e no corpo astral. Esse está sempre lá. Então o cordão de prata que liga os corpos espirituais ao corpo físico. O cordão de ouro é o que conecta todos os outros corpos. Esse não se rompe nunca. Elementais. Os elementais são espíritos também. Existem em algumas tradições que colocam os elementais como espíritos que evoluem num plano paralelo aos espíritos humanos. Na nossa doutrina, isso não está colocado de maneira clara. Mesmo na revista espírita, né, o próprio Kardec coloca de uma forma, eu coloco de outra. A visão que eu mais gosto é que os elementais, na verdade, eles se manifestam o tempo todo nos diferentes reinos. Ou seja, um animal, quando está encarnado como animal, o espírito, desculpa, quando está encarnado como um animal, principalmente os animais superiores, os mamíferos, mas não só os mamíferos, os peixes também, mas peixes superiores, né? Tipo uma baleia, um golfinho. Baleia e golfinho é mamífero. Presta atenção. Tá certo, tá certo. Bem, enfim, nos animais superiores, obrigado pelo comentário. Nos animais superiores, como eles já têm consciência individual mais evoluída, não é uma consciência humana individualizada, mas já tem uma alma individual, uma percepção individual de existência, quando eles desencarnam, o espírito deles não vai para o astral como nós, passar por zonas, né, de tratamento. Eles ficam, né, ainda ligados ao plano físico, funcionando como elementais do reino animal. Aí encarnam de novo, né? Então, no caso de um golfinho, de uma baleia, ele vai ser um elemental da água, uma ondina, uma ninfa, uma sereia, vai ser um elemental da água. Até a próxima encarnação, que encarna de novo como animal. Então ele está sempre ali. Né? Aí você tem os elementais do fogo, salamandras, os elementais da terra, né? Gnomos, duendes, enfim, do ar, os silfos. Esses elementais, então eles estariam, né, entre o reino animal e o reino nominal. E eles existem, né, entre encarnações, enquanto o espírito que está no reino animal não tem ainda a somatória quantitativa de evolução para dar um salto qualitativo para o reino nominal, entre uma encarnação e outra, ele atua como um elemental. E os ocultistas, místicos, inclusive utilizam esses elementais, né, para fazer determinados trabalhos como aliados, né, de magia. Esses elementais também estão presentes na fronteira entre reino vegetal e animal. As plantas também já têm almas, também têm espíritos, só que não tão individualizados como dos animais, é mais espírito de grupo, mas também trabalha-se também, né, o espírito das ervas, enfim, o espírito das macieiras, como eu comentei, da árvore. E no reino mineral, eles também têm elementais. Né? Então as pedras têm memória, as pedras também têm... O poder de uma pedra, na verdade, quem dá é um ser humano. Na verdade, qualquer objeto, né, inanimado na nossa visão,
né? Para ter poder é o poder que nós imantamos com o nosso poder eletromagnético, né, de consciência naquele material. Então, todo talismã usa esse princípio. Os chakras. Esses conhecimentos que eu estou colocando, gente, não estão no Pentateuco. É colocado de maneira bem superficial, né? O Elementais é até citado, mas de maneira superficial. Eu coloquei esse conhecimento aí de entre reinos porque são visões bastante comuns nas diferentes religiões, como é a dos chakras. Né? O Kardec faz menção, né, a pontos de força, a centros de força, mas ele não usa a palavra chakra. A palavra chakra é a palavra hindu, né, do Oriente. Mas tem tudo a ver. E outra, como é uma informação que não vem só dos hinduístas, isso está na teosofia, isso está em outras culturas, até nas culturas dos índios toltecas, índios da América, tem esse conceito de pontos de poder, de centros de força, só muda o nome. Então eu estou colocando, e a gente, na nossa doutrina, nós usamos porque, como Kardec falou, se é um conhecimento que veio do mundo espiritual e é um conhecimento universal, é válido. Né? Faz sentido, e nós usamos. O espírito, a alma, enquanto ela evolui, ela também vai desenvolvendo esses pontos de força. E quando no curso de passes, ou como médios, a gente trabalha esses centros de força, é para colocar eles em equilíbrio. Né? O Luiz falou isso na aula, eu não vou entrar em mais detalhes, mas é basicamente isso. Bem, ouviu falar em segunda morte, involução e dragões. Eu já comentei, a involução acontece, mas só na forma. Isso se o espírito passa muito tempo na sombra, sem luz. Se o espírito está na luz, ele não evolui em forma. Agora, evolução espiritual, sempre. Não acontece involução espiritual, só involução na forma. Ou seja, o perispírito, né, ele pede a forma humana. Porque o espírito que está na sombra, ele precisa de energia para dar forma ao corpo que ele quer usar. Se lhe falta energia porque ele está na sombra, ele acaba tendo formas bastante disformes. Os dragões são espíritos que ficam mais na sombra que na luz, porque adoram poder, eles querem poder. Eles gostam de ter o controle sobre outros espíritos, ter o poder sobre outros espíritos e ficam mais na sombra que na luz. E existem espíritos assim, né? São espíritos evoluídos, poderosos, que querem ficar na sombra, mas estão perdendo tempo. Na verdade, eles já podiam, de repente, até já ter encontrado o reino de Deus, mas estão lá, mas, enfim, é a questão de tempo. Eles também vão para a luz. Na verdade, como nós aqui, tem dia que nós estamos na luz, tem dia que nós estamos na sombra, né? Ou seja, tem dia que nós estamos felizes, alegres, motivados, tem dia que a gente está triste, depressivo, raivoso. Às vezes, no mesmo dia, a gente está na sombra e na luz. Isso acontece também nos planos espirituais. O mesmo espírito, às vezes ele está na sombra e às vezes ele está na luz. O problema é onde ele fica mais tempo. Esse que é o problema. Né? Bem, enfim. E você tem aqui a segunda morte. Na segunda morte, né, na verdade, o Chico ou errou ou se expressou mal que o André Luiz trouxe para ele. Na verdade, a segunda morte, a perda do perispírito, como está colocado, não acontece. Né? O perispírito está sempre ali. A segunda morte que é aceita é quando você faz o salto evolutivo de um qualitativo de um plano para outro. Então, quando o espírito sai do nominal e vai para o angelical, aí ele não precisa mais encarnar, né? Quando ele não vai precisar mais usar o corpo físico. Isso é uma segunda morte. Ou quando ele ele tem um corpo astral e não precisa mais descer para o plano astral. Ele já está no plano mental inferior, superior, e ele não precisa mais se manifestar no astral, a não ser por missão. Então, quando ele não precisar mais do corpo astral, ele larga o corpo astral, outra morte. Então, as mortes acontecem quando o corpo que ele foi construído para evoluir não precisa mais. Essa visão esotérica é a que eu mais gosto de usar. Né? Ou seja, a segunda morte é quando o corpo é dissociado, é abandonado, porque não precisa mais daquele corpo para se manifestar. O espírito não precisa mais. Bem, está terminando. Só para a gente terminar, eu queria colocar esse pequeno trecho aqui, que é bastante interessante, né, do Antero de Quintal,
que resume um pouco do que a gente falou, né? Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo na incógnita floresta. De novo, fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na aresta do granito, antiquíssimo inimigo. Rugi, fera talvez, buscando abrigo nas cavernas que ensombram o arbusto, as flores. Como um monstro primitivo, ergui a testa, no limoso pântano verde. Hoje sou homem, e na sombra enorme vejo, aos meus pés, a escada multiforme que desce em espirais da imensidade. Interrogo o infinito, e às vezes choro, mas estendo as mãos no vácuo, imploro e aspiro unicamente à liberdade. Ou seja, não precisar mais da matéria para evoluir, poder evoluir em outros planos. Acho isso muito profundo, esse soneto. Bem, eu queria terminar aqui com 2 slides bastante provocadores, né? Né, é a questão, qual que é a finalidade de toda a evolução da alma, né? Aprender a amar. Porque, de uma forma única, o divino se manifesta de amor, é amor. Amor é um substantivo, requer um verbo. Um substantivo sem verbo não faz muito sentido. E o verbo para amor é amar. Requer ação, que é a caridade. E na pedagogia divina, né, o nosso grande mestre Jesus, ele nos trouxe aqui o que nós, como espíritos encarnados, como almas, devemos procurar burilar. Humildade, piedade, mansidão, senso de justiça, misericórdia, pureza, pacificador, benevolente e fidelidade. Praticar o desapego, a prudência, ser trabalhador, ser influente, ser exemplo, viver em verdade e ser de bom trato. Bem, sabem aonde Jesus trouxe essas informações? Num único sermão, Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus traz tudo isso aqui. Essas 9 qualidades que o Espírito deve desenvolver está aqui nas bem-aventuranças. E esses daqui está no resto do discurso. Praticar o desapego, né? Ou seja, não ficar refém da matéria. Praticar a prudência, né? Ser trabalhador, construir, né, a casa num local sólido e fazer ela bem construída, trabalhar de maneira ótima. Ser influente, ou seja, você procurar, né, de todas as formas que puder, ser um cristão ajudando, praticando, né, o amor. Ser exemplo, né, não ser um fariseu, um saduceu, viver em verdade, não mentir, por exemplo, né, dizer sim quando quer dizer sim, não quando quer dizer não, ser de bom trato, né, perdoar, voltar a se relacionar com quem você não gosta, enfim, tá lá. Se nós conseguirmos, né, que é um desafio para nós, trabalharmos essas qualidades em nós estaremos com certeza caminhando em passos largos, né, para encontrar o Pai. Bem, gente, eu não vou tecer mais comentários, porque o tempo não dá, isso aqui eu tenho uma aula só de Sermão da Montanha, uma aula não, Sermão da Montanha são 4 aulas, né? Então não dá para falar muito aqui. Lá no canal tem vídeos sobre Sermão da Montanha, quem quiser ver, tem mais vídeos sobre evolução, sobre leis, né? O que eu quis aqui foi provocar em vocês a necessidade, a vontade de mais conhecer, de mais ser. Porque isso, a gente conhecendo as leis, conhecendo um pouco melhor, fica mais fácil a gente aceitar o nosso trabalho de burilamento e refinamento. É isso. Que assim seja e vamos para a luta.